Meu irmão, minha irmã, muito bom dia, amém, gente? Você pode se assentar, por favor. Eu não sei se procede, o Dudu é mais habilitado do que eu nessa questão sobre canções, mas diz a história, e o Dudu depois pode me corrigir ou pesquisar, diz a história que quando esse autor, ele fez essa música, ele estava atravessando um momento bem complicado na vida da sua filha. Você sabe dessa história, né? A filha desse autor, esqueci o nome do cantor, alguma coisa do tipo, está até meio sumidinho, né? A filha dele parece estar passando uma enfermidade grave, não é? E o Senhor deu essa canção para ele. Alguns irmãos estão atravessando uma enfermidade grave em nossa igreja. Lembrei-me de um texto, por favor, Gabi, eu ia falar Gabi. Coloca para nós, por favor, minha irmã, 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas, não segunda, né? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, condição sine qua non, não é? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Podemos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3, diga. Sararei a sua terra. Aquela questão ali do então, que eu sempre falo aqui, condição sine qua non, o sarar a terra está condicionado à postura do povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se eles fizeram o que, meus irmãos? Se eles o quê? Se isso acontecer, então perceba que a cura está condicionado, condição sine qua non, a cura, o refrigério está condicionado à postura do povo. Irmãos, eu creio no agir do Senhor, eu creio na cura do Senhor até a última instância. Eu vou continuar orando, eu vou continuar clamando, eu vou continuar pedindo a bênção de Deus. Deus, o Senhor pode curar, então que o Senhor possa curar a Valquíria, que o Senhor possa curar o Carlinhos, que o Senhor possa curar. Deus pode. Amém, irmãos? Deus pode. Então, alguns irmãos nossos que estão atravessando assim um período complicado. Ontem, Márcia e Gilson estiveram lá visitando a irmã Valquíria ontem, né? Márcia fez uma ligação. Pude orar com a irmã Valquíria, né? A Márcia e Gilson levaram um pouco de amor para nossa irmã, né? Na quarta-feira passada, se me falar a memória, eu levei um pouco de amor para o Carlinhos, para a Vânia. Então o pastor foi representando a igreja, Márcia e Gilson foram representando a igreja, levando um pouco de amor, levando um pouco de afeto, não é verdade? E a Vânia, ela pediu para compartilhar com o irmão, com a igreja, para que os irmãos pudessem estar orando pelo Carlinhos. Eu disse na quarta-feira passada que fui autorizado, né? Não sei se está um pouco alto, não sei. Fui autorizado para compartilhar com a igreja sobre o estado de saúde do irmão Carlinhos. Até o momento o pastor não tinha falado porque eu não havia sido assim autorizado. Então veja, o nosso irmão Carlinhos está atravessando um câncer, ok? Então requer da junta médica, né, para saber que tipo de câncer, né, que o nosso irmão está atravessando. O que nos cabe agora é orar, pedir a bênção de Deus, porque, irmãos, o câncer não tem poder diante da autoridade de Jesus. Se Deus quiser, Ele faz.
Se Deus desejar curar, Ele pode, e a gente submete à vontade dEle. Então, no nosso relógio de oração, quem está? Quem lembra? Nosso relógio de oração. Quem está no nosso relógio de oração? Estão orando? Então nós temos o irmão Carlinhos, irmã Valquíria, nós temos o Nilo, nós temos a Aline, nós temos a Thelma, a Genaí, muitos irmãos. Ontem eu vi a foto da Genaí, com aquele lenço, não é? Só Jesus para sustentar, essa é a verdade. Domingo retrasado, saí daqui da igreja e fui para a Seropédica, vi minha tia, bem magrinha. São realidades que nos cercam, mas em tudo nós iremos contemplar a bondade do Senhor. Amém, irmãos? Nós iremos orar. Peço oração pela minha vida financeira, que Deus me dê sabedoria para ajustar tudo. Peço oração pela porta de emprego para Paulo. Peço oração por uma moça chamada Luana, que está muito doente, irmã Elisa. Eu não sei se há algum pedido, porventura, em seu coração, que talvez você não tenha feito, escreveu, mas está no seu coração. Se você assim desejar ficar em pé, o pastor quer convidar a você a ficar em pé, ou vir aqui à frente, nós iremos rogar e pedir a bênção de Deus. Eu quero ter 2 momentos de oração, quero chamar aqui a irmã Kátia. Vem cá, irmã Kátia, você vai orar. Oscar, vem cá, você vai orar também. É o tempo de nós abrirmos o nosso coração, é o tempo de nós falarmos com Deus. Mas nessa noite, querido, por favor, aqui ó, não existe oração forte, existe oração que é depositado ao altar do Senhor. Mas nesta manhã, por favor, entremos com ousadia diante do Senhor que nós servimos. Vamos clamar, vamos falar com Deus. Os meus irmãos estarão orando, suplicando, e nós iremos concordar com eles em oração, pedindo a bênção de Deus. Então traga o teu pedido em oração, crendo que hoje coisas tremendas podem acontecer para a glória do Deus que nós servimos. Amém, irmãos? Oremos. Querido Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, a tua casa, Senhor, para louvarmos e bendizer o teu santo e excelso nome, Senhor. Queremos entrar na tua presença, Senhor. Ó Senhor, são tantas demandas, são tantos problemas de saúde, Senhor, que a tua igreja está enfrentando, Senhor. Mas acima de tudo, Senhor, o Senhor é Deus, ó Pai querido. E continuamos, Senhor, crendo no teu agir, Senhor. Quando o Senhor quer, Senhor, o Senhor acha, Senhor, que tem que agir naquela vida, Senhor, nada, nem o câncer, nada, nem glória a morte, Senhor, glória a Deus, pode, Senhor, intervir, ó Pai querido. Deus, entra, Senhor, com providência na vida, Senhor, no nosso irmão Carlinho, da nossa irmã Valquíria, Senhor. São tantos os problemas, Senhor, que a tua igreja vem enfrentando, Senhor. Pai querido, também fortalece os seus familiares, Senhor, para que possa, Senhor, passar por esse momento, Senhor, de tanta dificuldade, Senhor, que a nossa igreja possa estar de joelhos, Senhor, orando, Senhor, para que o Senhor cumpra a tua vontade, Senhor, na nossa vida, na vida da tua igreja, na vida desses irmãos, ó Pai querido. Deus, tira de nós, Senhor, tira no nosso coração tudo que possa impedir a nossa verdadeira comunhão contigo, Senhor. Que a sua palavra, Senhor, possa ser uma realidade na nossa vida, Senhor. Que a cada dia, Senhor, nós estejamos voltados para a tua palavra, Senhor. E que as coisas desse mundo, Senhor, não possa tirar o nosso foco, Senhor. Que é a tua palavra que é viva e eficaz, ó Pai querido. Deus, que nós ansiamos, Senhor, por aquele dia onde nós possamos te ver face a face, Senhor. É isso que nós esperamos, Senhor. Por isso, Senhor, nós nos colocamos na tua presença, Senhor, pedindo que o Senhor possa estar cobrindo, Senhor, a tua igreja, os nossos irmãos, Senhor, com teu Santo Espírito, ó Pai querido, e nos fortalecendo a cada dia na tua presença, Senhor. Mais uma vez nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar tirando do nosso coração tudo aquilo que venha nos tirar o foco, Senhor, que é a tua palavra, é viver o teu evangelho verdadeiro, Senhor, porque só assim nós podemos, Senhor,
ter um encontro realmente verdadeiro contigo e o Senhor ouvir as nossas palavras, as nossas orações, Senhor. Muito obrigado, Senhor, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém, e amém. Amém, Jesus. Paizinho querido, em concordância com o teu servo e com os teus servos aqui reunidos, ó Deus, eu quero colocar, ó Deus, diante do teu altar, Senhor amado, as nossas súplicas e as nossas petições. Pai, a tua palavra diz, Pedro dizendo, Pai, para quem iremos nós? Pai, para quem iremos nós, senão somente a Ti, ó Deus, para clamar e suplicar, ó Deus, pelas nossas vidas, pela vida da Tua igreja, ó Pai, em especial e muito especial, ó Deus, pela vida dos Teus servos que se encontram, ó Deus, acamados, no leito do hospital, necessitando e carecendo, ó Deus, do Teu favor, da Tua ajuda, carecendo, ó Deus, que Tu os aninhes, ó Deus, debaixo de Tuas asas, ó Deus, levando o conforto e o consolo, ó Deus, e a certeza, Pai querido, de que o Senhor estará agindo por eles, ó Deus, e ouvindo as suas súplicas, porque a tua palavra diz que os teus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, ó Deus, e nem os teus braços encolhidos para que não possa livrar. Aleluia. Por isso nós te suplicamos, ó Deus, nesta manhã, visita cada um deles, ó Deus, ali naquele leito de hospital, Pai querido, o nosso irmão Carlinhos, a nossa irmã Valquíria, ó Deus, o nosso irmão Nilo, ó Deus, a irmã Thelma, a tia do teu servo, ó Deus, a irmã Aline, ó Deus, e tantos outros, ó Deus, que carecem, que a tua boa mão e a tua provisão chegue até eles, ó Deus. Pai, nós não sabemos quem são os médios, nós não sabemos quais são os tratamentos, mas nós sabemos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, pode entrar com providência, ó Deus, Aleluia. e orientação sobre essas vidas para poder estar conduzindo o tratamento dos Teus servos. Pai, aqueles que estão aqui na frente, ó Deus, que vieram e colocaram diante do Teu altar suas necessidades, suas preocupações, suas ansiedades, ó Deus, a Tua palavra diz que devemos lançar sobre Ti, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, e que os Teus servos tenham isso, a certeza, cada dia mais em seus corações, de que o Senhor tem cuidado deles em cada detalhe, em cada necessidade, em cada pedido, ó Deus, de porta aberta, em cada pedido, ó Senhor, de porta de emprego, em cada pedido, Senhor amado, de uma restauração de um lar, ó Deus, destruído, de uma família, ó Deus, distanciada, em cada necessidade da cura, ó Deus, nós sabemos que o Senhor está ali, ó Deus, presente e agindo na vida dos teus servos. Por isso, humildemente, ó Deus, te pedindo pela tua misericórdia, não por nós, mas pelo teu amor e misericórdia, ó Deus, que a tua bondade esteja sobre nós e o Senhor, ó Deus, a seu tempo, segundo a tua vontade, atenda a necessidade de cada um. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Obrigado, irmão Oscar. Obrigado, irmã Kátia. Glória a Deus. Vejo que a vitória do Senhor. Conhece essa? Já chegou aqui nesse lugar. Ninguém lembra disso não, gente? O povo profetizou. Essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor. E cadê o Batista? E todo joelho se dobrará, que Jesus Cristo é o Senhor. Eles não sabem, então não vou cantar não. Não é Batista essa música não, né, gente? É comunidade. Comunidade. É isso aí. Sabe cantar? Sabe cantar? Poxa, quem sabe cantar? Sabe cantar, Marcleide? Ah, então deixa. A gente ensaia para a semana que vem. Queridos, mas a turma é aí, ó. Eles vão em tudo, né? Amém, amém, gente. Alguém nos visitando hoje pela primeiríssima vez? Alguém nos visitando hoje? Não, né? Somos só a nossa família IBBE. Glória a Deus. Temos amigos de missões? Rodrigo? Temos? Então pode vir, por gentileza. Cadê a Mari? Ok, Mari? Show? 5 minutinhos? Bênção de Deus. Glória a Deus. Bênção.
Glória a Deus. Pai do céu, gratos somos pela oportunidade que temos de proporcionar como igreja, ó Deus, um ambiente para o crescimento da Tua palavra em cada coração. Que a Tua bênção possa repousar sobre mente e coração dos nossos pequeninos. E que no tempo do Senhor possa frutificar. Gratos somos, ó Deus, pela vida do Rodrigo e por aqueles, ó Pai querido, que têm se colocado à disposição para o fluir do Senhor sobre a vida deles. Oramos com gratidão no coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. E agora, mais 5 minutos? Que eu queria compartilhar uma questão com vocês aqui, importante. Enquanto enquanto eles estão processando ali, ontem nós tivemos uma reunião sadia, enquanto líderes de ministérios, né, que pela graça do Altíssimo ajudam essa grande engrenagem que nós chamamos de BBR a funcionar, né? Na nossa igreja, talvez você não conheça todos os líderes, como também é impossível todos os líderes conhecer vocês, né? Mas por detrás desse mecanismo, existe uma turma que trabalha pelos bastidores para que esta igreja funcione, né? Geralmente você vê muito aqui o pastor, o ministério de louvor e alguns irmãos que são líderes orando, mas existem, muitos líderes por detrás trabalhando. E o pastor pediu para que a Mari tirasse uma foto ali, que o pastor quer mostrar alguma questão para você. Por quê? Porque às vezes a gente fala de muitos projetos que nascem no nosso coração, a gente reproduz para a igreja, mas nem todos aqueles conseguem ver, né, algumas situações. Não sei se você reparou, e é impossível não ter reparado sobre isso, que a nossa igreja nós colocamos piso para tudo quanto é lado, né? Hoje, para a questão do piso, falta só aquela parte de lá do templo antigo, mas não há tanta emergência assim, não é? Mas nós conseguimos, para a glória de Deus, terminar uma obra naquela sala lá em cima. Posso ver glória a Deus? Então, eu pedi para a Mari passar a foto, tirar a foto, a mídia vai colocar para nós, os midianitas irão colocar para nós. Tem vídeo e tudo? Que é isso? Não, para. Era só uma foto, virou vídeo. Midianita aqui é uma benção, amém, gente? Volta de novo lá, gostei. Gostei, Mari. Deixa o pastor falar com você aqui. Essa sala, ela vai receber alguns ministérios de nossa igreja. Nós temos um bom problema, não é um ruim problema. Nós temos um bom problema que é a falta de espaço, né? E isso significa que a gente precisa crescer mais. E eu compartilho da ideia em oração que Deus possa alargar as tendas para a glória de Deus. Então essa sala aqui em cima, ela vai receber o ministério de Libras de nossa igreja, mãos que alcançam, ok? Como também ela está aberta para outros ministérios de nossa igreja, ok? Porque nós temos muitas demandas e pouco espaço. Então vai entrar naquela sala ali ainda um quadro, ok? Como também ontem, já conversando com o Pinedo, conversando com o Zé e Marcleide, no alinhamento que estávamos fazendo aqui em cima, a gente entendeu sobre colocar uma televisão lá em cima também, amém, gente? Então nós iremos colocar uma televisão lá, aquela televisão ali vai migrar para lá, e o pastor pediu, por gentileza, que eu estou nos 40 e tantos, eu vou colocar uma televisão maior ali, amém, gente? Que fica assim, olhando aqui, captando aqui só o sangue de Jesus. Então, uma televisão maior vai para ali, glória a Deus. A gente funciona assim, e dali vai lá para cima, para poder melhor servir. Agora veja, queridos, tudo isso só é possível através de quê? Da nossa colaboração, não é verdade? Então o texto bíblico diz assim, o salmista diz assim, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O que
que a gente faz? A gente agradece a Deus. Deus é tão bondoso para conosco. Então, em forma de gratidão, a gente traz os quilos, a gente traz... aquele ali é o celeiro do amor, é o nome? O celeiro do amor. A gente traz o nosso dízimo, nossa oferta, com o intuito de cooperar, de compartilhar aquilo que Deus está fazendo em sua igreja. E pasmem, a sua igreja faz muita coisa para a glória do Deus que nós servimos, amém? Se você veio preparado para isso, façamos a Deus honra, glória e louvores. Amém. Vamos cantar o hino 7 do cantor cristão Maravilhas Divinas. Cantaremos a primeira, terceira e quarta estrofes. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, vai operando o poder do Senhor, vai seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Ai, seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, vai seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Sempre bom revisitar hinos, cânticos que fazem parte da nossa história, da nossa missão denominacional. Pai querido, orei para você, lembrei. Se você que tem motivo de gratidão, Karina fez aniversário ontem, se você também fez aniversário ou quer agradecer a Deus pelas bênçãos de Deus, você é convidado a ficar em pé e juntos iremos agradecer a Deus por bondade do Senhor. Aniversário, Karina, 39 anos, compartilhou conosco, minha irmã Sabrine, 12 anos, bênção de Deus, Luizinho, glória a Deus, louvado seja Deus por esse testemunho. Deus é bom, Deus é bom. Vitória, porta aberta de emprego, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Querida ovelha, irmã Cida, fez 52 anos, glória a Deus. Você falou a idade, Cida? Falou? Eu que falei? Ela falou? Porque pastor comete gafe, né?
Falei a idade dos outros, meu Deus do céu. Eliandro fez 18. 47 que eu sei. É muita bondade. Vamos agradecer a Deus? Pai querido, Deus amado, somos gratos a Ti, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor concede aos Teus filhos de completar mais um ano na Tua presença. Que as bênçãos do Senhor recaiam poderosamente, ó Deus, sobre a vida da Karina, ó Deus, sobre a Elisa, filha da irmã Sabrine, com o irmão Vaz. Obrigado, Deus, por mais um ano de aniversário, ó Deus, da Cida, do Eliandro. Ó Deus, pela porta aberta, ó Deus, que a Tua serva Daiane compartilha conosco. Como também, ó Deus, a ação do Senhor sobre a vida desse querido que o irmão Luizinho compartilha. Pai querido, muitas bênçãos que daremos ao Senhor. Tudo que temos é um coração grato por Tua bondade. Te louvamos e fazemos o nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Obrigado, gente. Eu quero pensar com você nesse tempo que tenho. Eu não sou fominha de microfone, mas eu sou fominha de pregar a palavra de Deus. Aqui, ó, o pastor quer fazer um pedido. Assim, eu não sei se o pessoal está ali na portaria porque está resolvendo algum problema. Tem um diácono aqui? Marcleide, por favor. Se o pessoal estiver ali resolvendo uma situação, ok. Mas caso não, peça para entrar. Agora é a hora da palavra e eu zelo muito por isso. Eu gostaria que a igreja em que pastoreio também zelasse por isso, ok? Não é chamar a atenção, mas só trazer à memória da igreja a importância de... Tá. Então, ok, obrigado. Marcleide, os irmãos estão ali resolvendo a foto para o batismo. Então, a diaconisa Marcleide resolveu a questão para mim. É só uma consciência, meus irmãos, do carinho e do respeito que nós temos para com a palavra de Deus. Quarta-feira, nós estamos trabalhando sobre fé que se prova. E nós temos no capítulo 3 um assunto assim vasto. E eu entendi que não daria para resolver toda a problemática em uma quarta-feira só, como também é impossível sugar todos os ensinamentos. Então, eu vim pensando em um texto para domingo, mas eu falei, meu Deus, tem tanto ensinamento no capítulo 3, que é possível, ainda enquanto pastor, caminharmos e tirarmos alguns saberes do capítulo 3. No capítulo 3, queridos, o Tiago ensina sobre alguns comportamentos. Na verdade, alguns não, sobre um comportamento. No capítulo 3 de Tiago, ele aborda sobre um órgão tão pequeno em tamanho, mas enorme em influência. Você pode deixar aberto no capítulo 3 aí. O Tiago, ele está falando do que, meus irmãos, no capítulo 3? Sobre a língua. A língua é um órgão pequeno, mas a proporção que ela pode demandar pode ser danoso. Ela nos aproxima de pessoas, nos aproximam de Deus, mas ela também pode nos afastar de Deus e também das pessoas. Então, quando o assunto é a língua, eu quero que você pense na língua como um comportamento. Tal comportamento pode me aproximar de Deus, me aproximar de pessoas, logo, portanto, pode também me afastar de Deus e de pessoas. Tiago vai dizer que com ela bendizemos ao Senhor, me aproxima de Deus, e com ela maldizemos as pessoas, logo, me afasta delas. Todos nós, em algum momento da vida, já nos aproximamos de pessoas por aquilo que nós falamos, por aquilo que as pessoas falaram, nos aproxima. Tem gente que a gente gosta de conversar porque é bênção. Aquilo que fala é fonte. Aquilo que fala nos aproxima de Deus. Mas tem gente que quando fala, a gente não vê a hora de se afastar. Porque fala demais. Então o Tiago está dizendo para nós que o perigo desse órgão tão pequeno, diminuto, mas que pode provocar, produzir algo danoso em grande escala. Todos nós também já sofremos litígios de amizade por aquilo que nós falamos.
A gente perdeu uma amizade boa, uma amizade fonte, por aquilo que nós falamos. Tiago nos confronta com a responsabilidade de controlar aquilo que dizemos. Então eu tenho dito para a igreja, ensinado para a igreja enquanto pastor, não os meus ensinos, mas aquilo que a Bíblia compartilha conosco, que é possível frear ou refrear os nossos impulsos. É possível o domínio próprio. Logo, se o domínio próprio há em mim, isso é exercido em mim, logo, falar demais é arrefecido, porque há em mim o domínio próprio, há em mim aquele que sofre a ação do Espírito Santo de Deus. Na tradição judaica, existem algumas expressões que descrevem diferentes pecados de fala. Quando nós olhamos para o pecado na tradição judaica, e a gente sabe que não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado, né, irmãos? Mas eu pretendo trabalhar numa outra oportunidade, esse ano não mais, mas algumas questões quando o assunto é pecado. Porque não existe dois pesos nem duas medidas, não existe pecadinho nem pecadão, mas eu posso produzir algum tipo de pecado que não o seu. Um exemplo, você já me ouviu dizer aqui categoricamente que aquele pecado de Davi, quando ele premeditou matar o seu soldado, aquele pecado foi um pecado avon no hebraico, chamado pecado de premeditação. Ele premeditou aquilo, pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Então é um tipo de pecado. Então existe assim uma camada de coisas quando o assunto é pecado. Hoje, o Tiago fala para nós de um pecado de comportamento. Ele pega a língua como exemplo, e olha o que ele diz lá no capítulo 3 para nós. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos, irmãos, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo. Veja, ele não diz que é como fogo. Tiago diz que a língua é o que, meus irmãos? É um fogo. É um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina todo o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, seres marinhos se doma. Mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor, nos aproxima, e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Salém. De uma só boca procede bênção e maldição. Ele diz, meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar no mesmo lugar água doce e salgada? Amarga, perdão. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. A palavra do Senhor, portanto, nos abençoe. Meus irmãos, Tiago escreve diante de um contexto helênico, grego. Mas a forma de pensar do Tiago é uma mente judaica. O contexto é grego. O mundo é grego. Tiago, quando escreve no grego koiné. O grego koiné, à época, era a palavra, o idioma cotidiano, corriqueiro. Embora tal escrita carregue o peso do grego, a consciência, a mentalidade, quem escreve no hebraico.
Tiago é judeu. Escreve para as 12 tribos que estão na diáspora. Então, aquele que ouve, aquele aspas que lê, ele entende literalmente o que Tiago está querendo dizer no capítulo 3 do texto que nós estamos trabalhando. Então, quem escreve como um pastor ou como um irmão, aspas, mais velho, com o intuito de, sobretudo, exortar, corrigir, endireitar a postura daqueles irmãos. Então, Tiago está escrevendo: meus irmãos, não convém acontecer isso. Carrega um tom pastoral. Tiago carrega um tom do evangelho na prática, Oscar. Tiago não se preocupa, meu irmão, minha irmã, com teorias, porque o evangelho não pode ser teoria. O evangelho é um convite na prática. E é justamente essa prática, Douglas, que Tiago está combatendo. Ele diz algo seguinte: olha, meus irmãos, olha, de uma só boca procede bênção e maldição. Não pode, meus irmãos, de uma mesma fonte jorrar uma água doce e uma outra, o que, meus irmãos? Amarga. Tiago está combatendo alguns comportamentos, e são esses comportamentos que quero pensar com você. Quero crer que esse comportamento não passa pela nossa vida, porque se tais comportamentos passam pela nossa vida, eles são danosos, é danoso. Todos nós tropeçamos no falar. Alguém aqui não tropeça no falar, irmãos? Todos nós. Tem dia que a gente fala demais, tem dia que a gente é pesado, todos nós. Mas uma coisa é ter o vício, o costume. A outra questão, ela entra no campo da nossa imperfeição, que estamos obrando, lutando para melhorar. Então, aquele que tem costume de falar o quê? Mentira, costume, vício. Pastor, a pessoa tem costume de falar um vício, pastor, de falar uma mentira, pastor. É vício. Agora, de repente, você acordou um pouco meio chateado com uma coisa, e de repente alguém te deu um bom dia, você revelou uma palavra assim meio pesada. Se a pessoa te conhece, ela vai saber que não faz parte do seu comportamento. Saiu sem querer. O que nós iremos fazer? Nós iremos pedir perdão ou desculpa. Já fez isso, irmão? Já saiu uma palavra assim pesada? Falou assim: poxa, caramba, ô fulano, me perdoa aí. E a pessoa te perdoa porque sabe que isso não faz parte da sua essência. O Tiago, ele combate um tipo de comportamento, irmãos, que está no versículo 6. Coloca para nós, Jéssica, por favor. Olha o que o versículo 6 diz, e a arte também está aí. Ele diz o seguinte: ora, a língua é fogo. É mundo de quê, irmãos? Iniquidade. Iniquidade aí no grego é anomos. A partícula negativa, nomia, arbitrariedade. A língua é arbitrária. Ela está situada entre os membros do nosso corpo e ela contamina o corpo inteiro. E não só contamina o corpo inteiro, como também, está vendo uma caneta pequena? Ela coloca em chamas toda uma carreira da existência humana. Como também é posta ela como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Qual o comportamento que Tiago está nos convidando a combater aí? Primeiro comportamento é esse aí, coloca para nós, Jéssica, por favor. É essa palavrinha aí, olha. Motzi Shenra. Podemos? Vamos lá? Está escrito aí para vocês. 1, 2, 3, diga. Você já pode falar com qualquer judeu sobre o pecado. Motzi Shenra. Que tipo de pecado é esse, pastor? Que Tiago combate a nossa postura. É a postura da mentira usada para destruir a reputação de alguém. Tiago está combatendo isso no meio da sua congregação. Gente, Tiago está falando: cuidado com a motzi shenra. Cuidado com a mentira, porque Tiago está dizendo que a língua também é um fogo. Motzi shenra significa produzir um mau nome. Shem é nome, Ra ruim. Produzir um mau nome. Tiago está combatendo esse tipo de postura no meio da sua igreja. É o tal da calúnia.
fulano está me calu. Quantos aqui já foram alvo de calúnia? Levanta as mãos. Ó, pastor, já me caluniaram, pastor, e tal coisa não procedia. Mas você foi alvo ou vítima de motzi xengrá, de calúnia. Inventaram algo ao seu respeito, distorceram ou espalharam uma mentira com o propósito de destruir a reputação de alguém. E veja, Tiago está escrevendo isso para ímpio, irmão, sim ou não? Sim ou não? Não, não é para ímpio. Ele está escrevendo isso para os crentes, para a postura dos crentes. Tiago afirma, gente, que a língua é como fogo. Assim como uma pequena chama pode consumir uma floresta inteira, uma mentira pode destruir anos de credibilidade, de amizade, famílias e ministério. Eu lembro que há muitos anos atrás, espalhou-se na internet, e internet é danoso. Espalhou na internet uma moça que ela abusava de crianças. Você viu essa história? Ela abusava de crianças. Pegaram a moça, bateram muito na moça, a moça morreu de apedrejada, de tanto apanhar. Depois, chegou a notícia verdadeira, que ela não tinha nada a ver com aquilo. Espalhou-se. Espalhou assim, inventaram que tal pessoa era estupradora. Inventaram, pastor, inventaram alguma coisa sobre mim. Se inventaram alguma coisa sobre você, fica tranquilo que o teu advogado é o Senhor, amém, irmãos? O advogado é o Senhor. Agora o problema é quando parte do povo de Deus um tipo de coisa como essa. Irmão, posso falar uma coisa para você? Crente não segue site de fofoca. Hoje nós temos o que? Gospel, fuxico gospel, a gente não segue esse tipo de coisa. E o pior não é seguir, o pior é espalhar. Você lembra da quarta-feira das 3 peneiras de quem? Do Sócrates. Quem estava aqui quarta-feira vai lembrar. As 3 peneiras do Sócrates. É verdade isso? Ah não, pastor, eu ouvi falar. Se ouviu falar, não é verdade. Isso é verdade? Isso carrega um tom de bondade? Vai ferir, vai edificar tal pessoa? Não, pastor, eu não sei. Então, não fala, não reproduz. Porque, às vezes, a gente corre o risco de reproduzir coisas. Reproduzir, pastor, eu ouvi dizer. Aí passa por outro que eu ouvi dizer. Passa por outro que eu ouvi dizer. Aí a reputação de uma pessoa pode ser manchada, de uma igreja pode ser manchada. A reputação de muita gente pode ser manchada. É aquela história que eu falei para você, de a gente achar que viu. Diz, não, pastor, eu vi. Aí depois tem não, mas não foi bem assim. Então a gente não pode afirmar. Tiago está combatendo esse tipo de coisa, irmãos. Sabe, vivemos em uma época em que uma mentira pode alcançar milhares de pessoas em poucos segundos. A internet está aí, a internet voa. Na minha época, de 80 para baixo, nós malhávamos quem? O Judas. Esperávamos a época. A gente sabia que era o Judas, ele só não sabia que era ele. Nós malhávamos o Judas, enfeitávamos o Judas. E tal dia todo mundo lá com um pedaço de pau, um chicote, com fio, borracha, chinelo. Malhar o Judas. Ô irmão, que época boa, né? Poxa, essa época era tão boa. Hoje a gente não... Nem malhar pode, né? Como é que a gente malha hoje? Ó, com os dedos, a internet. A gente malha as pessoas pela internet. Você vê um comentário de alguém e as pessoas não sabem nem o que aconteceu. Já começa lá a malhar as pessoas e vai para mim, tu viu o que aconteceu? Irmão, eu nunca passo um zap para mim, palavra do pastor de vocês. Nunca passe um zap para mim mostrando quem caiu. Eu não quero saber. Eu quero saber quem Deus está levantando. Pastor, está levantando aqui, levantando. Aí eu quero saber. Que caiu, não quero saber, porque quem ganha com isso é só o diabo. E o grande problema é quando o povo de Deus é quem espalha isso. Irmão, o fuxico gospel, quem é responsável é a gente de igreja. Que espalha coisas. E qual o problema? O problema é que eu estou inscrito lá. Se eu estou inscrito lá, logo eu concordo com aquilo que está onde? Lá. Isso é danoso, é perigoso.
Porque estávamos falando aqui na nossa classe de batismo, nós, enquanto povo de Deus, fomos chamados para sermos exemplos. Então, se a gente segue uma coisa como essa, irmãos, é danoso. Eu aprendo com Moisés Shenra, à luz do texto de Tiago, que antes de falar ou publicar qualquer coisa, irmãos, devemos perguntar: isso é verdade? Isso edifica? Isso glorifica a Deus? Porque, irmãos, quem foi transformado por Cristo usa a língua para defender a verdade, promover a paz e preservar a dignidade do próximo, nunca para destruir sua reputação. Há um texto na Bíblia, lá em Gênesis, quando o Senhor pergunta para Caim: Caim, onde está teu irmão? O que ele fala para o Senhor? Quem lembra do texto? O que ele fala, irmãos? Sou eu tutor do meu irmão? Sim, era. Responsável pelo seu irmão. Nós somos responsáveis uns pelos outros aqui. Uns pelos outros. E nós precisamos defender o bom nome. Precisamos defender a paz, preservar a dignidade da nossa família, da nossa igreja, do nosso amigo. Por quê? Porque é servo de Deus. E servo de Deus, irmãos, não tem tempo para promover discórdia. Irmãos, Tiago está chamando a nossa atenção. Cuidado com esse tipo de pecado, porque é um pecado. A língua é fogo. Moisés Shenra tem a ver com espalhar, gente, uma mentira. Ah, pastor, mas foi só um amém? Foi só um amém? O inferno está cheio de mentirinha. Ah, pastor, mas foi só uma brincadeirazinha, pastor. Cuidado com isso. Porque essa brincadeirazinha pode prejudicar uma estrutura inteira. Então, Tiago está ensinando seus ouvintes diante de um comportamento, e tal comportamento ecoa na nossa realidade. Irmão, quantas mentiras de repente já contaram a seu respeito, que talvez hoje não foi nem resolvida, mas ficou. Pastor, lamentavelmente, saí do meu trabalho, pastor, saí de tal lugar, pastor, porque inventaram uma mentira, e ficou. E como é que a gente resolve isso? Só a graça de Jesus e saber quem nós somos em Deus. Mas a tal mentira foi contada. Mas há um outro comportamento, meu horário já está avançado. Tiago combate um comportamento danoso também, lá no versículo 5. Olha o que ele diz no versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ainda no versículo 6. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Tiago está dizendo: assim também a língua é pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. O segundo pecado, o segundo comportamento é isso aí, olha. Segundo tópico, minha querida irmã Jéssica, é o comportamento ou pecado que eu chamaria de reclut. Vai colocar aí para nós. Reclut. Você pode dizer? Vamos lá? 1, 2, 3, diga. Reclut. Reclut tem a ver com o leve trás. Conhece gente que fica de leve trás? Um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Um pouquinho acolá e um pouquinho aqui. Ele leva com o intuito de passar para o outro, para saber o que o outro acha de você, e aquilo que falou, você fica, é o leva e traz. Você conhece a gente leva e traz? Explica para mim. Reclute, irmãos, refere-se ao leve e traz, ao mexerico, coisa aqui da época do mexerico. Pastor, um mexeriqueiro, pastor, mexerico, pastor. Em Santa Cruz, é fofoqueiro. Campo Grande é mexerico. Aqui é mais chique, né? Veja, irmãos, a fofoca que transporta informações de uma pessoa para outra.
alimentando desconfiança, conflitos e divisões. A fofoca causa divisões. E isso o Senhor abomina. Tiago está combatendo esse tipo de comportamento nos seus ouvintes. Meus irmãos, cuidado com a requilute. Cuidado com esse comportamento de leve trás. Isso não agrada o Senhor. Muitas vezes quem pratica o requilute nem inventa uma mentira. Ele apenas espalha uma informação que não deveria compartilhar. Dudu, eu preciso conversar um negócio contigo, mas fica só entre a gente, tá, Dudu? Não, pastor, tudo bem, pastor. Pastor, eu sou um túmulo, pastor. Tá bom, pô, Dudu, olha só. Cara, eu tô querendo sair de Santa Cruz, cara, que, pô, tá longe. Não gosto muito daquele negócio lá, não. Pô, tá assim. Aí, Dudu, procura a Mari. Mas tá sabendo? Pastor detesta Santa Cruz. Eu falei, estava querendo sair. Aí ele vai na Mari, aí a Mari fala assim, o pastor quer morar onde? Quer morar em Campo Grande? Aí, pastor, você não sabe o que a Mari falou. A Mari falou, você está se achando muito. Ó, leva aí. Mas foi isso que eu quis dizer? Não. Mas eu quero sair de Santa Cruz, eu quero. Mas veja, irmãos, isso é um perigo. É o tal do Nelson Rubens. Isso é um perigo. Tiago compara esse tipo de fala a uma pequena fagulha que incendeia uma floresta inteira. Uma conversa irresponsável pode romper amizades, dividir famílias e até causar grandes prejuízos à comunhão da igreja. Uma conversa assim. Pastor, mas foi só uma conversinha. Irmão, cuidado com isso. Tiago está chamando a nossa atenção em relação a isso. Uma conversinha aqui, uma conversinha acolá. Às vezes nós temos família assim grande, a gente vai falar de uma tia para um, vai falar de um tio para o outro, e a gente, cuidado com isso. E esse tipo de coisa a gente vai matando um ao outro no coração. Ô Sérgio, rapaz, eu fiquei sabendo que o Douglas não gosta muito de você não. É mesmo, pastor, mas nunca fiz nada pro Douglas. Pô, Douglas, o Sérgio está meio atravessado contigo. Mas, pastor, nunca nem falei com o Sérgio. O que eu estou fazendo? Estou matando um no coração do outro. Eu, como servo de Deus, o que deveria fazer? Aproximar os dois. Esse tipo de pecado, irmãos, é danoso. Isso causa uma brecha na nossa família, causa uma brecha em nossa igreja, causa uma brecha em amizades. Quantas amizades já foram perdidas? Muitas amizades foram perdidas por isso. Então, o Tiago está alertando e tem muitos textos bíblicos aqui, eu não consigo dar suporte para todos eles. Mas o cristão, irmãos, não é um mensageiro de rumores. Mas nós somos um promotor da paz. Diga assim, eu sou um promotor da paz. Diga, na minha casa, na minha família, na minha igreja e na minha vizinhança. Eu promovo a paz. Porque eu disse na quarta-feira, no nosso estudo, e frisei isso, que pior do que aquele que fala é quem, irmãos? É quem escuta. Porque se o outro vem contar um mexerico para mim, ele está identificando que nós somos o quê? Se ele vem contar, opa, não quero saber não. Não, já passou pelas 3 peneiras? Mas tu não quer saber? Eu não quero saber. Aí a gente cria uma inimizade. E que bom! Porque aquele ponto final, estamos dizendo o seguinte, olha, nós não somos iguais. Porque, irmãos, é danoso. Isso acaba com toda uma estrutura. Mas há ainda um outro comportamento, esse você já conhece, que está no versículo de número 9 e 10. Eu tenho falado sobre ele bastante aqui, desde que cheguei na igreja. Um termo que o pessoal gostou e brincou a beça. Olha o versículo 9 e o 10. Com ela, vamos lá, meus irmãos, diga, com ela, versículo 10. Então, o primeiro comportamento, Motzi Shenra, ele combate isso. O segundo comportamento, Reklut. Agora, ele vai combater o outro tipo de comportamento, que esse você já sabe, coloca para nós aí.
Jéssica, por favor. Esse você já sabe. O que está escrito aí? Quantos aqui já conhecem Lashon Hará? Lashon Hará. Lashon é língua. Hará é pesado, maldita. E a ideia aí, irmãos, de Lashon Hará, a verdade usada para ferir. Gente, por favor, eu tenho dito isso aqui, seja na nossa família, na nossa igreja, na nossa amizade. Se for para dizer a verdade, por favor, não é só negar a verdade, mas ao dizer a verdade, que seja dita em amor. Essa questão de falo mesmo, isso é sincericídio, beligerância, guerra. Nós, enquanto servos de Deus, não é deixar de falar. Falaremos em amor. Porque quando, pastor, eu falo mesmo, hein, pastor? Isso é sincericídio. E se caminha por nós o espírito de sincericídio, por onde a gente passa, a gente deixa guerra, feridas. Todos nós já fomos feridos por algum tipo de fala, sim ou não? Mas será que a gente também já não feriu alguém com aquilo que a gente falou? Lashon Hará. A gente fere as pessoas. Não, pastor, eu não tenho... Gente, eu tenho dificuldade disso aqui, pastor. Eu não tenho papa na... Conhece gente assim? Pastor, não tenho um papa na língua não, pastor. Eu estou tentando saber o que é papa na língua. Me explica depois do culto. A origem, tá? O ditado eu sei. Qual é a origem? É igual o viaduto dos cabritos. Qual é o nome do viaduto? Era igual... Hoje nós tínhamos o 786. Quem aqui pegou o 786? Gente, hoje, cara, a gente é velho. 786, qual é o nome que vinha lá? Marechal Hermes. E tinha o Realengo. Realengo ficou assim, mas antigamente era Real em Engenho. Juntou tudo. Vale uma Coca-Cola? É, vale. O pastor Alexandre é cultura. Para Santa Cruz não tem coisa boa, não, irmão? Tem coisa boa. A gente corre o risco de ferir as pessoas. Pastor, eu não tenho papo, né? Pastor, pisou no meu calo, pastor, eu piso também. Gente, não é comportamento nosso. Não é comportamento nosso. Quer dizer, meus irmãos, não convém que seja assim. Pastor, mas é difícil segurar. É difícil segurar, então foge da aparência do mal. Porque tem gente que a gente caminha, desenvolve a vida, que vai tentar fazer surgir o pior de você. Não foge disso. Cuidado, irmão, foge da aparência do mal. Cuidado com a Lashon Hará. Lashon Hará significa falar algo verdadeiro sobre alguém, mas com uma intenção de ferir. Verdade, pastor, pastor, eu tenho que contar umas verdades para ele, pastor. Tem que contar as verdades para ela, pastor. É, mas com a intenção de ferir. Se a intenção é de ferir, irmão, de todas as palavras que a gente fala, nós iremos dar conta. Eu contei aqui sobre a minha bisavó Maria. Alexandre, seu nego. Ela falava outras palavras grandes. Vovó não era crente? Tinha umas palavras assim, torpe. Tem um anjo anotando tudo aquilo que você fala. Nós não temos um anjo da guarda, meus irmãos, nós não temos. Mas que nós iremos dar conta, nós iremos dar conta. Aí eu lembro que eu perguntei se as nossas palavras nos condenam ou gera ou absorve a gente. Eu vou ser absolvido por aquilo que falo ou vou ser condenado? Se eu for condenado, a Lashon Hará. Diga para quem está do celular, assim, meu irmão, fala para ele assim, cuidado com a Lashon Hará. Tiago denuncia a incoerência de uma boca. A Lashon Hará, a incoerência. Por que, pastor, incoerência? Porque com ela eu bendigo a Deus e com ela eu amaldiçoo o meu próximo. Não junge. Porque de uma boca não pode vir eu amo a Deus e depois produzir algo danoso para o meu irmão. Não junge. Isso é Lashon Hará. Terceiro e último, para nós terminarmos, verso 14 e 16, por gentileza. Se pelo contrário, tendes em vosso coração, olha o coração, irmãos. E coração, não é isso aqui não, tá? A ideia do coração no hebraico é leve, é teu interior. Se pelo contrário, no seu interior há
O que, meus irmãos? Inveja, amargura, sentimento faccioso. Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Versículo 15. Então, não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e... Tiago pega pesado. No próximo bloco, ele fala da sabedoria que vem do alto. Mas antes de trabalhar e pedir a sabedoria, ele fala, trabalha o comportamento primeiro. Qual é o comportamento que ele denuncia aí? Coloca para nós, Jéssica. É um comportamento danoso, irmãos. Olha quanto comportamento pode existir em nós. Esse comportamento aí, avak, lachon, hará. Só muda o início lá. Vamos lá? 1, 2, 3, diga. Avak, lachon, hará, irmãos, é a insinuação que planta suspeitas. A gente insinua alguma coisa. Isso é danoso. Insinuar alguma coisa. Avak lachon hará significa literalmente a poeira da lachon hará. Refere-se a insinuações, meias palavras e comentários que não acusam diretamente, mas deixam no ar uma suspeita sobre alguém. Ih, não sei não, hein? Ó, deixou no ar. Aí, se eu sou mexeriqueiro, o que está no ar, meu Deus? Fica aqui. Fulano, o que ela quer dizer mesmo com isso, hein? Você conhece gente assim? Rapaz, não entendi o que ela falou. O que ela quer dizer com isso? É sobre quem? Você conhece coisa assim, gente? É sobre quem? Não sei não. O pastor está sabendo? Eu não. Porque pode ser só um achismo. Se a gente parar para analisar, boa parte daquilo que a gente ouve falar é só um achismo, gente. E achismo não carrega verdade. É o tipo de coisa assim, ó, não vou falar nada, mas assim, olha, não ia falar nada não, mas essa conjunção adversativa é problemática. Olha, pediram para mim falar não, mas... E é mó barato, ele fala assim, ô Sheila, quero falar um negócio com você. Não, Sheila, me falar um negócio, mas não conta para ninguém não, tá? Gente, Sheila, eu vou contar um negócio para você, mas não conta para ninguém. Aí qual é o seu nome, querida? Irmã Gláucia. Aí a Sheila fala assim, Gláucia, o pastor pediu para não falar não? Ué, mas gente, eu pedi para falar sim ou não? Não, mas por que está repassando? Irmão, a gente já fez muito isso, vamos ser sérios. A gente já fez isso. Rapaz, não era para falar não, mas... Aí isso que foi passado pode ser reproduzido de uma forma totalmente diferente. Avak, lachon, hará. É um tipo de coisa, Tiago ensina a gente, que esse tipo de linguagem não procede da sabedoria que vem do alto, mas de um coração dominado por comportamentos ruins, onde esse espírito prevalece, surge confusão e toda espécie de males. O cristão não planta dúvidas, nem alimenta suspeitas. Antes de fazer qualquer comentário, pergunte, estou esclarecendo ou apenas insinuando? Isso é muito importante. São comportamentos que são danosos, comportamentos que são perigosos e que a gente precisa ficar esperto em relação a isso. Porque de repente a gente não tem nem esse costume, mas aquele caminho com a gente tem. E se a gente não vigiar, tal costume passa a fazer parte da nossa vida. Sabedoria, Senhor, aproxima de mim gente com bons lábios. Lábios que louvam o teu nome. Senhor, e afasta de mim gente que não confessa a verdade que vem do Evangelho. Amém, gente? Deus abençoe. Teremos agora o encerramento da nossa transmissão, porque temos alguns assuntos rapidinhos para serem resolvidos na nossa Assembleia. Os pastores ficou um pouco mais, porque são assuntos...